Aqui estamos para mais uma aula do nosso curso de Teologia da Perfeição Cristã. Iniciemos com a nossa oração ao Divino Espírito Santo. Divino Espírito Santo, amor do Pai e do Filho, inspirai-me sempre o que devo pensar, o que devo dizer, o que devo calar, o que devo escrever, como devo fazer para obter a vossa glória, o bem das almas e minha própria santificação. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Iniciando então hoje, propriamente dito, o estudo da via purgativa, a primeira fase do progresso espiritual. Como havíamos falado, que se dividirá esse estudo em 5 tópicos, hoje daremos início tratando da oração dos principiantes. E depois veremos outros tópicos e não falaremos propriamente das virtudes nessa fase da via purgativa. As virtudes serão tratadas depois na via iluminativa, não porque não se pratiquem as virtudes, mas que prepondera nesse estágio o combate ao pecado e a purificação da alma, a mortificação, a pessoa dá mais atenção a isso. E depois na via iluminativa ela vai dar mais atenção à prática das virtudes. Então, tratando especificamente da oração dos principiantes, o primeiro assunto a abordar é sobre essa necessidade. Já falamos da necessidade quando tratamos da oração, mas não custa reforçar um pouco. Essa necessidade é porque precisamos da graça de Deus, né? Da graça chamada graça atual, um pouco diferente da graça santificante, aquela que habita em nós, a graça atual que recebemos no dia a dia. E é verdade de fé que sem essa graça atual nós somos completamente incapazes de nos salvar, e muito menos de nos aperfeiçoar. Ou seja, quem nos salva, propriamente dito, é a graça de Deus, que é sempre precedente, é ela que age primeiro. Nós apenas contribuímos com o nosso sim, com o nosso livre-arbítrio, que vai colaborar com essa graça que nos move. Jesus vai dizer no Evangelho de São João: sem mim nada podeis fazer. E também São Paulo aos Filipenses diz: porque é Deus quem, segundo o seu beneplácito, realiza em vós o querer e o executar. Então a graça de Deus, ela é extremamente importante. É verdade de fé, é verdade imutável que a oração é o meio normal, o meio eficaz e o meio universal que Deus nos deixou e que quer que obtenhamos todas as graças que precisamos, as graças atuais. Então, a oração é aquilo que precisamos realmente para poder fazer alguma coisa por Deus e por nós mesmos, né? Jesus, com frequência, exortava, aconselhava, falava da necessidade da oração. No Evangelho de São Mateus ele vai dizer: pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei e vos será aberto, porque todo aquele que pede recebe, quem busca acha, e a quem bate abrir-se-á. Então os autores espirituais vão dizer que quando ele diz quem é aquele que pede recebe, e quem busca acha, é como se também estivesse afirmando que se não pedirmos, não receberemos. Se não buscarmos, não acharemos. Então, ao contrário, também é verdadeiro. Às vezes, há pessoas, ou os principiantes, eles começam a imaginar que com vontade e energia pode conseguir tudo, né? Eu vou conseguir, eu vou chegar lá, entendeu? E em pouco tempo começam a descobrir, a vida começa a lhe mostrar que às vezes os melhores propósitos não se realizam. Apesar de todos os esforços, toda a energia aplicada, não consegue chegar lá. Por quê? Porque não tem humildade de pedir a graça. É Deus que dá em nós o querer e o executar. Se a obra não é de Deus, não adianta, não vai frutificar para Deus. Há necessidade de realmente nos curvar diante de Deus e pedir. E o que pedir? O mais importante é pedir somente aqueles bens que nos conduzam à vida eterna. Ou seja, então, em primeiro lugar, a graça sobrenatural mesmo, que nos sobrenaturalize, que nos eleve para Deus. E somente depois, na medida que sejam úteis para a nossa salvação, pediremos os bens materiais. Então o próprio Jesus ensinou na oração do Pai Nosso: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Precisamos
do pão, obviamente, para poder louvar a Deus, para poder trabalhar para Deus, para poder trabalhar na nossa santificação. Aí assim outros bens materiais e até bens imateriais, como a paz ou como a saúde, podemos isso pedir sempre condicionalmente, se for para o bem da nossa salvação. E essa questão dessa hierarquia, né, de primeiros bens que nos conduzem à salvação diretamente, ou seja, as graças naturais, foi estabelecido pelo próprio Jesus. Ele, no Evangelho de São Mateus, vai dizer: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão dadas em acréscimo. Então, os bens materiais, ou até os bens imateriais, eles são como que Deus tomasse conta. Eu cuido de buscar em primeiro lugar o reino de Deus que cresce em mim e que cresce através da igreja. Eu me preocupo com isso, e é como se Deus também acabasse cuidando de nós naquilo que nós precisamos para o nosso sustento, para a nossa saúde, para a nossa família, etc. Então, pedir as coisas na medida em que estejam em conformidade com a vontade de Deus. Se for vontade de Deus, que se faça assim. Então, essa condição: Senhor, se faça a tua vontade e não a minha. Desejo isso, mas se não for da tua vontade, que eu não receba. É nesse sentido. Em relação às condições para que a oração realmente tenha eficácia, o Padre Tanqueray vai colocar 3 principais, que são a humildade, a confiança e a atenção na oração. E sobre a humildade, o que teríamos a dizer é o que diz Santo Agostinho, que nós somos mendigos em relação a Deus. Deus quer que peçamos a Ele. Tiago vai dizer: Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. Ou seja, Deus não quer soberba, não quer um concorrente com Ele, quer que peça com humildade. E no livro do Gênesis, Moisés vai dizer: não leveis a mal, se ainda ouso falar ao meu Senhor, embora eu seja pó e cinza. Então Moisés, no auge de sua graça, que resplandecia às vezes o Senhor, dizia: eu sou pó e cinza. O soberbo muitas vezes atribui a si mesmo a eficácia da sua oração. Acha que com a eloquência das palavras, acha que com a força do que vai dizer, que Deus vai atendê-lo, né? E às vezes até, porque eu tenho uma fé muito grande, mas na verdade a fé está associada a uma grande humildade. São os humildes de fato que Deus atende, como está escrito: dá sua graça aos humildes. O próprio Magnífica de Nossa Senhora, ele diz assim: porque olhou para a humildade de sua serva, por isso glorificou Nossa Senhora. Essa humildade, na verdade, é que vai gerar a confiança, né? Que é baseada, essa confiança é baseada na bondade de Deus e nos méritos de Jesus. Então, eu confio na bondade de Deus e tenho os méritos de Jesus a meu favor, que morreu por nós. Jesus vai dizer no Evangelho de São João: qualquer coisa que pedires em meu nome, eu vou-lo farei, no nome de Jesus. Pedir o nome de Jesus. Não ter confiança na oração é como desconfiar de Deus, porque Ele diz: pedi o que quiseres em meu nome e eu vou-lo farei. Santo Tomás vai dar 4 condições para que a oração seja infalível. Ele fala infalível, não significa que em outras situações a oração não tem eficácia. Nesse caso que ele aponta, é infalível. E ele fala que, primeiro, a oração deve se pedir para nós mesmos, para ser infalível para nós mesmos. Por que para nós mesmos? Porque nós conhecemos a nossa disposição interior. Quanto ao próximo, não sabemos as disposições interiores deles. Então, às vezes a disposição interior para receber ou para receber outra coisa, ou para não querer aquilo naquele momento, nós não conhecemos. Então, portanto, já há uma possibilidade de falha, né? Depois, a segunda condição, pedir coisas necessárias para a salvação, como já falamos há pouco. A terceira que ele coloca é que a oração seja feita piedosamente, e já vamos falar um pouquinho mais. E a quarta, que seja com perseverança, ou seja, insistir. Na questão da piedade, ou seja, pedir piedosamente, São Tomás vai dizer que esse piedosamente inclui a humildade, da qual já falamos, inclui a confiança, da qual já falamos, atenção na oração, que vamos falar daqui a pouquinho, e que seja feita em nome de Jesus Cristo, como também abordamos ali quando falamos da confiança, que a oração seja feita em nome de Jesus Cristo. Quanto à atenção na oração, é preciso realmente orar pelo menos com sério esforço de pensar sobre o que a gente está dizendo a Deus. Ou seja, vir de dentro de nós. As distrações voluntárias, aliás, se você tem distrações, muito prazer, eu tenho distrações,
Todas as pessoas têm distrações na oração, mas muitas vezes as distrações são involuntárias e elas não constituem propriamente um obstáculo à oração se a gente tem aquele esforço para combater e para reduzir a frequência das distrações. Agora, há sim um prejuízo quando essas distrações são voluntárias e não combatemos as distrações e principalmente não queremos suprimir as causas. Então, por exemplo, como suprimir as causas? Ora, eu estou lendo um livro que é de muita violência, me agita muito a mente e depois, obviamente, não consigo rezar e também não quero deixar de ler o meu livro. Então, eu não quero suprimir a causa. Então, as causas que estão agitando a minha mente, que não me deixam relaxar, não me deixam estar na paz em meu Deus, isso deve ser combatidos, deve ser suprimidos na medida do possível, obviamente. Às vezes, numa situação tão tensa que não dá para fazer, mas com o tempo vai passando também. Então, o Evangelho de São Mateus diz: este povo somente me honra com os lábios, seu coração, porém, está longe de mim. Então, essa ideia é que a oração deve partir do coração, deve partir de dentro, com uma intenção realmente de estar disponível para Deus, de agradar a Deus e de estar presente na oração de todo o coração. Bem, o objetivo da oração dos principiantes é formar neles gradualmente o hábito e a prática habitual da oração em primeiro lugar, habituar-se a orar. Porque o principiante não tinha, pelo menos antes de se converter, o hábito de orar. E de tal maneira que a vida dele seja, de certa forma, uma vida de oração. Para isso é preciso muito tempo e esforço constante para se chegar a esse ideal de uma vida de oração. Não está ao alcance de quem começa. Por isso que a pessoa tem que sempre começar com pouco. Então, para às vezes um principiante, rezar um terço, aquilo parece para eles interminável, aquelas 50 Ave Marias, acha muito tempo, não tem paciência para aquilo. Então, talvez tenha que começar com um pouco menos, mas deve começar. É claro que não vai querer um rosário completo e mais outras orações, não vai aguentar esse ritmo iniciante. Ele tem que saber, ter a humildade de saber sua condição de pessoa que não está habituada a orar ainda. E na medida que passa, a gente sabe, a pessoa reza um terço com muita tranquilidade, acha muito pouco, muito fácil, reza 2, 3 às vezes, o rosário completo. Então, existem vários exercícios que podem ser sendo colocados aos poucos na vida da pessoa, sendo encaixados aos poucos, não de uma vez só, à medida que ela se fortalece, e que isso vai contribuindo para essa vida de oração. Vamos citar aqui, por exemplo, a oração da manhã e a meditação da manhã, já vamos falar sobre meditação, a missa e a comunhão, de preferência diária, se não for possível no diário, mas pelo menos mais vezes durante a semana. Durante o dia, ao longo do dia, fazer as orações jaculatórias, já falamos sobre o importantíssimo exercício da presença de Deus, e também oferecer a cada nova ação importante uma paradinha para oferecer a Deus aquela ação, tendo sempre esse contato íntimo com o Senhor. Essa oração jaculatória, às vezes não importa muito o que se diz, mas como se diz, de coração, querendo essa unidade com o Senhor. Depois, vai fortalecer a vida de orações também as leituras piedosas, sobre as verdades fundamentais, sobre o pecado, sobre mortificação, biografias de santo que nos ajudam muito, ou próprios livros sobre orações, a reza do terço também, ou do rosário completo, medida que se acostuma, e às vezes visitas ao Santíssimo Sacramento, se for possível, durante a semana, e também, por final, a oração da noite, o exame de consciência, o exame geral, o exame particular, como já falamos em outras oportunidades. Tudo isso sendo colocado aos poucos vai transformando a nossa vida de oração de formas que temos Deus presente ao longo durante todo o nosso dia, não perdemos mais Deus de vista. E agora falando um pouquinho sobre a oração mental ou sobre a meditação. A oração mental ou meditação, ela é definida pelo padre Tanqueray como uma elevação e uma aplicação silenciosa da mente e do coração para Deus, para render-lhe homenagens, para promover sua glória e pelo nosso progresso na virtude. Nessa definição estão compreendidos 5 elementos. Primeiro, o dever de religião, de culto, de adoração a Deus, que é um dos primeiros deveres. Depois, considerações, então raciocínios sobre Deus e a sua relação com nós, a relação dele conosco, e esses raciocínios para aprofundar e fortalecer as nossas convicções sobre as virtudes cristãs. O iniciante, o principiante não tem convicções sobre as verdades da fé, duvida de muitas delas. Como não tem confiança, tem receio de seguir nesse caminho, acha que é tudo exagerado, porque também não conhece a malignidade do pecado, não tem essa consciência profunda do pecado.
Além disso, o terceiro elemento da definição é o exame de consciência. Como estamos correspondendo à graça? À medida que fazemos raciocínios sobre algum tema, sobre alguma virtude, sobre algum defeito, sobre algum tema religioso, devemos nos colocar nesse exame, diante desse raciocínio, daquele texto que estamos vendo. E além disso, depois também deve incluir a meditação, a oração propriamente dita, petição. A petição a Deus das graças que precisamos, das graças mais necessárias para que possamos progredir espiritualmente, e é também a intercessão por aqueles que naquele momento estamos inspirados a rezar, seja pela igreja, seja pelos nossos familiares, seja para pessoas conhecidas que nos pediram oração, etc. Né? E a meditação deve também incluir um propósito de melhorar no futuro. Todos esses tópicos, esses elementos que a gente viu, eles não precisam estar todos juntos e nem seguir uma ordem específica. Também pode faltar de repente um dia um ou outro. A questão é que a meditação, para que seja chamada meditação, deve durar um tempo suficiente para que mereça esse nome, para que não seja uma simples jaculatória, né? Então, a meditação consiste principalmente nesse encadeamento de raciocínios que a gente faz, com base num texto, com base num texto da Bíblia, num texto de leituras meditativas, e vamos falar disso mais na aula que vem sobre meditação especificamente. Mas a verdade é que, à medida que a alma progride na oração, ela começa a adquirir convicções, já estão fortalecidas nas convicções, nas verdades da fé, e aí essas convicções são rapidamente renovadas. Ela não vê mais necessidade de meditar naquilo, então gasta menos tempo com ela. Com isso, vai dando mais espaço a petições e ao afeto. A oração, ela deve, esse raciocínio, essa meditação, muito um esforço mental. E ela vai partindo para ser algo mais deleitoso, algo que vai para o afeto, como o afeto de um filho para o pai, né, que ama o pai, e por isso gosta de estar na presença do pai e declarar o seu amor, e louvar, e adorar a Deus, né, nessa oração, de forma que isso fica uma oração mais afetiva. E vai se tornando cada vez mais simples a oração, a tal ponto que às vezes ela vai se transformando num simples olhar afetuoso a Deus. Então a pessoa gosta de estar na presença de Deus e de simplesmente, a gente chama de olhar afetuoso, mas pode ser dito uma atenção afetuosa a Deus, um elevar-se e ficar simplesmente desfrutando em si da presença de Deus, como a gente vai ver isso mais tarde na oração de quietude, lá já na via iluminativa veremos alguma coisa. Bom, existe a meditação propriamente dita e existem métodos de meditação. A meditação, também chamada de oração mental, sempre foi praticada na história da igreja. Já na Bíblia, os livros dos profetas, os salmos, os livros sapienciais, todos eles estão repletos de orações meditativas. Os salmos estão repletos e também afetivas ao mesmo tempo. E Jesus também insistiu que devemos adorar a Deus em espírito e verdade. E ele mesmo passava noites na oração. Certamente não passava noites na oração ficando repetindo palavras, nem louvando o tempo todo. Ficava naquela oração contemplativa, silenciosa, apenas desfrutando da presença de Deus, como a gente falava. Também os santos padres, os primeiros padres da igreja, falam muito da meditação e de oração. Além disso, Santo Tomás também recomendou fortemente a meditação como um meio de dar-se inteiramente a Deus e de progredir no seu amor. Então, a meditação ela é muito importante como forma de oração. A meditação como método surgiu por volta do século XV, né? E mais tarde Santo Inácio ele vai aperfeiçoar, ele vai criar um livro que foi muito importante na história da igreja, são os Exercícios Espirituais de Santo Inácio de Loyola, que traz métodos de meditação que os jesuítas utilizam muito, que são esses métodos muito precisos e muito variados. E também outros santos adotaram métodos de meditação. São Francisco de Sales também fala de um método no seu livro chamado Introdução à Vida Devota. E além disso existe, como o nosso livro, o texto do padre Tanqueray, que é da escola francesa do século XVI, da qual surgiram também vários santos, né? Também tem um método que aliás é muito bom, criado pela essa escola francesa e aperfeiçoado por o chamado Monsieur Ollier. Eu vou falar um pouquinho sobre método de oração na aula seguinte. Agora, veja bem, os termos meditação e oração às vezes são usados indistintamente, não se faz uma diferenciação. No entanto, a oração normalmente é mais aplicado para formas de oração mental em que predominam afetos e que haja petições e atos de vontade. E a meditação
é aplicada mais quando há raciocínios encadeados. A pessoa vai raciocinando ou com base em algum texto, ou às vezes com a base até de uma imagem que ela cria. Por exemplo, Jesus sendo pregado na cruz, ela imagina Jesus, a forma, as pessoas que estavam lá, as atitudes de Jesus, a atitude das pessoas, e fica imaginando aquilo e vai encadeando raciocínios e estimulando os afetos com isso. Então, normalmente as coisas acabam se misturando. Embora a meditação diga mais respeito a esse encadeamento de raciocínio, a considerações, como eles falam nos livros, as considerações, né, ela acaba incluindo também afetos e atos de vontade. Então ela se torna às vezes uma mistura, mas apenas didaticamente é essa diferenciação que acabamos de falar. Uma é mais afetiva, mais atos de vontade, e outro mais raciocínio. A meditação, na verdade, é muito importante para a própria salvação e muito mais ainda para a perfeição. A meditação, ela nos faz desapegar dos pecados e de suas causas. Por quê? Porque é a meditação que nos traz convicções das verdades evangélicas. À medida que lemos o Evangelho, leitura orante, né, ou qualquer outro livro, tipo Imitação de Cristo, tipo Combate Espiritual, que são livros excelentes para meditações, né, eles vai acabando nos convencendo das verdades de fé, e com isso nos desapega do pecado e também nos desapega do mundo e dos falsos prazeres. Começamos a ver como tudo isso é vão, como tudo isso é pequeno diante da graça de Deus. E a meditação também acaba com isso nos movendo, nos estimulando a praticar todas as virtudes, a exercitar as virtudes, né, cristã. Além disso, a meditação prepara a nossa união com Deus. No fundo, a evolução da oração para a oração de quietude, para a contemplação, ela se inicia com a oração meditativa, né? Por isso que é tão importante. Ou seja, a meditação é um meio muito eficaz de santificação. Então ela é extremamente importante. Se quiser progredir na oração, o iniciante começa com a meditação. Só que a meditação não é um meio indispensável de salvação para os cristãos de um modo geral. Agora, ela é muito útil e recomendável para a salvação, sim, principalmente para aqueles que querem progredir na santidade. Então, para aqueles que querem progredir na santidade, eu diria que ela é essencial. Para a salvação, ela não é totalmente indispensável, mas pode-se até dizer que ela é um meio mais eficaz de assegurar a própria salvação. Não é totalmente indispensável, mas é extremamente importante. Os santos vão dizer que, na verdade, Santo Afonso de Ligório vai dizer que nas outras formas de piedade, por exemplo, o rosário ou próprias formas de mortificação, o jejum, né, às vezes a gente pode praticar a oração do rosário, praticar a mortificação e continuar vivendo em pecado mortal. Uma incoerência, mas isso acontece. Mas com a meditação isso não acontece. Ou ele vai dizer, ou a pessoa deixa a meditação ou deixa o pecado. Não se concilia. Por quê? Porque a meditação nos confronta conosco mesmo o tempo todo. Então, ou a gente continua esse confronto e tira a contradição, que é o pecado que está nos incomodando, ou então acabamos deixando a meditação porque não conseguimos mais nos confrontar, nos enfrentar a nós mesmos. Por isso que ele vai dizer, ou deixa a meditação, ou deixa o pecado, diz Santo Afonso de Ligório. Na semana seguinte nós vamos continuar falando sobre a meditação, sobre o que meditar, os temas de meditação e um pouco sobre os métodos de meditação. Por enquanto, hoje é isso que tínhamos para comentar. Agradecemos a atenção de todos, agradecemos a graça de Deus de estar conosco nesses momentos e esperamos que todos estejam na paz de nosso Senhor Jesus Cristo e que Nossa Senhora abençoe a todos. Muito obrigado pela atenção.